Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olá, olá. Estou aqui mais uma vez para o nosso De Carona com o Grego, nesta manhã de quarta-feira. É uma quarta da vida. Estou indo para São Paulo, né? Hoje é uma quarta, não, é a quarta. Que seja a quarta-feira. Uma quarta-feira incrível, mas que para você que está ouvindo, vendo na terça, na segunda, na quinta, na sexta, no domingo, no sábado ou na quarta, que seja também incrível para você e que você mentalize que é o dia, o dia. Sim, o dia que pode acontecer de tudo. Claro, a gente quer coisas boas, a gente quer ter encontros inesquecíveis, a gente quer ter momentos maravilhosos, queremos ter sucesso, queremos ter coisas boas no trabalho, na família, nos amigos, em tudo, não é isso? Então, vamos fazer ser o dia, né? E hoje à noite, eu vou para um evento especial, fui convidado pela subseção da OAB de Osasco para solenidade, participar da solenidade de entrega de carteiras para os novos advogados. Então, estou feliz de poder participar lá e ir para Osasco, que é a terra do cachorro quente, não é isso? É. Ó. Ah, meu óculos quebrou, quebrou feio, mas ontem eu passei lá na Chili Beans para dar patrocina nós aqui, hein, né? Para dar um talento, né? Eles são bem prestativos, viu? Então, mas eu falei assim, bom, já que quebrou porque rachou a armação, eu falei, vou ver se eu acho algum óculos tal. Achei uma opção, mas falei, quer saber, vou esperar falarem que vai chegar a nova coleção, toda sexta-feira chega coisa nova, tal, então eu vou esperar para ver outras opções, porque esse daqui eu gosto muito. Acho que combinou com o meu rosto, combinou com a minha personalidade, combinou comigo. É isso aí, é isso que importa, né? Ai, ai, vamos lá, vamos falar do que hoje? Eu acho que. Bom, eu estava pensando ontem o que eu vou falar na provavelmente eu vou ter que falar algumas palavras lá tal, como convidado. E eu acho que eu vou falar sobre hard skill, soft skill, falar sobre isso, dar algumas, alguns pitacos na vida, né? E ser perfectível, né? Não, ontem até eu estava falando com um amigo, falando nisso, ele advoga na área de leilões, de condomínio, fortemente, o cara é gente boníssima e tal. E a gente tem divergência de opiniões em alguns pontos, normal, mas em um ponto específico. Ontem eu recebi um artigo do Migalhas, acho que foi do professor Kibel, acho que é assim que fala. Eu nunca lembro como se fala. E aí ele estava defendendo no artigo, estava trabalhando a ideia de ser a aquisição por meio de usucapião e por meio do leilão da asta pública, quando do processo judicial, a usucapião tranquila, tal, ser uma aquisição originária e a aquisição por meio de leilão também. E eu não comungo dessa ideia. Seria muito proveitoso para mim, seria muito interessante, é muito satisfatório se fosse, sob o prisma da maior facilidade de ter o registro da carta de arrematação. Seria muito mais fácil. Mas a parte dessa questão jurídica, tal, eu peguei o artigo tal e distribuí nos grupos, até na minha comunidade de WhatsApp, distribuí lá.
E eu fiz uma pergunta, se uma enquete, né? Se a pessoa que está lá, não sei se você está lá, se você não estiver lá, entre no link da bio do meu Instagram, tem lá o acesso para a comunidade de WhatsApp. Né? E aí eu peguei e fiz uma pergunta: você entende que é aquisição originária, arrematação por meio de leilão ou não? E aí eu coloquei lá, sim, claro, óbvio, porque não tem vínculo com o executado. E não, não é porque o vínculo decorre da penhora. Uma coisa assim, né? Que é basicamente as duas teses, né, que existem aí. E aí eu nem vi, a última vez que eu vi o resultado parcial da telecena, né? O resultado parcial tava ganhando o que acha que é originário. Né? Mas aí não, a história que eu quero trabalhar não é bem isso. Eu estava falando com ele, com o Cristiano, né? Forte lá na OAB Tatuapé, gente boníssima e tal. Quer porque quer a receita do churrasco do meu pai. É, olha isso, parênteses aqui, já começamos com parênteses aqui. Eu fiz há o quê? Há uns 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, eu convidei alguns amigos para ir lá na minha casa. E meus pais estavam lá tal, e a gente fez uma churrascada tal. E aí meu pai faz ele tempera um filé mignon em cubos que a gente faz no espeto, com cebola. Nossa, ele tempera de um jeito maravilhoso. Maravilhoso. De um dia para o outro, tal. O filé mignon já é maravilhoso, com aquele tempero, tal. Eu faço no espeto lá, tal. O pessoal, adorou, 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 porque não tem como não adorar. E aí esse meu amigo o Cristiano fala, cadê a fórmula, cadê a receita? Eu falei, olha, meu pai não me passou ainda, é um segredo dele, e realmente meu pai, ele não fala, não compartilha. Mas eu vou pegar, óbvio que eu vou pegar, e já prometi. Será que eu vou transferir esse conhecimento, né? Ou vai ficar só para mim? Aí você quer comer aquela carne, vai na minha casa, que aí você vai ter, né? Pode ser também uma boa confraternização, tá? Então, fecha esse parênteses aqui. Nossa, aquele dia, não, continua. Aquele dia foi interessantíssimo. Até no Instagram tem um vídeo, uma parte da minha mãe contando a história como eles se conheceram. Em que assim é incrível. Meu pai veio da Grécia sem falar português, sem dinheiro, para buscar uma vida nova e se apaixonou pela minha mãe de um jeito que teve que conquistá-la. E estão aí há mais de 50 anos juntos já. Acho que vai fazer 53 já anos juntos, né? É modelo, né? Então, é modelo. E foi uma. E foi legal essa cena da minha mãe contando, porque a minha mãe, ela dominou a festa. Dominou lá a churrascada. Né? Todo mundo ficou em volta, meus amigos todos, devia ter o quê? Uns 12, 13, 14 amigos lá, todos ficaram em volta dela, só ouvindo a história. Que momento mágico, viu? Olha, que tudo. Bom, e aí agora fecha os parênteses. Então, e aí eu tava conversando com o Cristiano, né? Mandei para ele, falei assim, ó, dá uma lida porque o cara, né, tá na linha que você quer, cara, que é aquisição originária, para dar registro à carteira de matação, tudo. Eu falei, olha, eu gostaria, juro para você que eu gostaria de acreditar que é, mas eu não acredito. E falei para ele. E eu falei assim, a gente tem uma e ele é vice-presidente da Ademicon. Eu acho que eu falo para ele que eu nunca lembro o nome, que é uma associação também dos advogados da área condominial. E também ele está na Adnotária, eu tô lá na Adnotária. Aliás, teve assembleia semana passada, na quinta-feira, de eleição. E eu fui, a chapa, né, toda, eu fui reconduzido para a próxima diretoria, agora na função de diretor de marketing.
olha isso. Eu falei, o que eu vou fazer como diretor de marketing meu, né? Bom, mas vamos lá, vamos assumir, vamos fazer o melhor. Bom, e aí eu falei para ele que a gente chega num momento de estudo, de posições até, como ele lá na Demicon, eu na de Notari e na OAB, ele também é forte na OAB e tal, que a gente precisa buscar ajudar a sociedade como um todo. E eu digo isso no seguinte sentido, participar de forma ativa com aquilo que você sabe. Eu sei o que? Direito, né? Algumas coisas, não tudo. Mas o que eu posso usar esse meu conhecimento para o bem da sociedade, para a evolução da sociedade, para devolver, não devolver porque não, a palavra devolver não é a certa, mas para promover para a sociedade benefícios, promover da sociedade benefícios, né? Evoluir teses. Tal. Até ano passado a Dinotari participou como amicus curiae no STJ sobre um recurso repetitivo relacionado a... não era repetitivo. Né? Ele teve um viés, tal, mas ele não teve a formalidade de ser repetitivo. Sobre penhora de imóvel em execução condominial, quando ele está alienado fiduciariamente. Né? A possibilidade da penhora do próprio imóvel e não dos direitos do devedor fiduciante, o direito real à aquisição do devedor fiduciante. É um tema prático, efetivo e que, pega muito nos condomínios. Muito. E assim, então, participar, quem sustentou realmente lá foi o Kiko Naga, mas participar no bastidor da ajuda, da elaboração do pensamento, tal, contribuir de alguma forma é incrível, né? Então, é claro que é muito incrível você reverter de alguma forma o que você sabe ou o que você pode, né? Participar de qualquer coisa. Né? Então, assim, doações, né? Até falando em doações, ontem eu separei 2 camisas e um terno que eu não uso mais tempo para doação. Vou até entregar hoje lá em Osasco, né? Lá para a pessoa, para entregar lá para o destinatário lá, que é uma pessoa que mora num albergue e tal, e que tem necessidade. Né? E se eu tenho condições, né? Bora lá. Né? Então, tudo isso é muito bom participar. E até já falei para ela, falei, olha, eu quero participar mais, né? Porque a gente precisa participar das coisas. Né? E aí, e justamente eu estava falando com ele sobre isso, reverter para a sociedade, né? De alguma forma. Né? Então, você vê, ontem também o projeto do novo Código Civil virou projeto mesmo, né? Se eu não me engano, no Senado. Até o Tartucci, eu vi publicação do Tartucci a respeito e tal. Bom, eu não, eu perdi a oportunidade de até contribuir no anteprojeto, né? Vamos ver se agora, durante a tramitação do projeto, eu consiga fazer alguns sites. Pode ser até que essa questão da aquisição originária seja interessante. Aqui, eu falei para ele, eu preciso me convencer, porque para mim é derivada. Por que é derivada para você? Para mim não, para mim é sui generis, tá? Então vamos lá. Por que é sui generis? Porque não se enquadra, a gente não pode falar nem que é uma nem que é outra, porque são as duas. Como assim? O STJ, aí eu te falo, a minha ignorância desconhece qualquer julgado no STJ que para fins registrais, ou seja, registro da carta de arrematação, entenda que é aquisição originária. Aliás, se você que está me vendo, me ouvindo, chegou até aqui e tem algum julgado do STJ que fala registre a carta de arrematação porque é aquisição originária, acórdão do STJ, me manda porque eu quero estudar
para entender qual foi o fundamento jurídico desenvolvido. Porque todos os julgados que eu vi no STJ falando arrematação, aquisição originária, todos que eu vi, estão relacionados com débitos. Estão relacionados com débitos. Ou seja, chegou lá débito de IPTU. Aliás, o ano passado o STJ até pacificou o tema no tema que tem o número do tema 1134, falando, mesmo que está no edital do leilão que o arrematante responde por IPTU, não responde não. Né? Interpretação do artigo 130, parágrafo único do CTN e também do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Concordo perfeitamente. E para mim até essa questão estende aos débitos condominiais, né? Que é um outro problema. Olha só, quando você fica só na ementa, se você ficar só na ementa, quando você vai analisar de forma profunda julgados, para ver a tendência da jurisprudência do respectivo tribunal, estou usando o STJ aqui como base, você precisa também ler também o relatório e o voto, e os votos, né, se tiver voto divergente também, tá? Porque é aí que você encontra os fundamentos. A ementa é um resumaço de palavras jogadas que muitas vezes traduzem muito bem o julgado e outras vezes não, né? Então, até o Campbell, não é Campbell, foi um ministro, se eu não me engano não é ainda. Ele traz no artigo dele, ele fala, eu sei que o STJ fala que é originário e ele vai por essa linha, e o TJ de São Paulo, estou falando TJ de São Paulo, não sei como que é o TJ aí na sua cidade, aliás, no seu estado, né? TJ é estadual. Não sei como é o TJ aí no seu estado, mas em São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura entende que a arrematação por meio do leilão judicial é uma forma derivada de aquisição. E eu concordo porque, na minha visão, e aí eu tenho o privilégio de seguir o entendimento do Dr. Josué Modesto Passos, né? Ele tem um livro show de bola sobre isso, que é derivada. E por quê? Por quê? Porque ela decorre, olha só, ela decorre da penhora. O leilão é o ato de alienação, de expropriação do Estado, ok? Uma das formas de expropriação, alienação judicial. Quem faz a venda é o judiciário, ok? Mas por que chega o momento de pôr a venda? Porque teve um momento lá, um momento muito importante no processo que o exequente, a pessoa lá exequente, em algum momento no processo requereu a penhora. E nesse requerimento de penhora, e aqui é claro que estou falando de imóvel, ou de direitos que podem estar relacionados com o imóvel, por exemplo, direito do devedor fiduciante, direito decorrente de um compromisso particular de compra e venda levado ou não a registro, né? Direitos outros, por exemplo, um direito possessório, tal. Há necessidade nesse requerimento de penhora. Então, dica. O que eu mais vejo: petição simples, uma lauda, requer a penhora, quando é débito de condomínio, tá? Vou dar um exemplo de condomínio, mas acontece em outras situações também, né? Na maioria das vezes. Requer a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. Ponto. Aí vem o juiz. Vem o juiz e fala assim, a juíza, vem aqui e fala, para apreciação do pedido, apresente o exequente a certidão da matrícula do imóvel atualizada. Acontece muito isso. Isso já fez passar 3, 4, 5 meses, desde do protocolo da petição. E o exequente já sabia que o juiz ia pedir. Mas por quê? Me fala, por quê? Por quê? Porque
Por que o exequente já não juntou na petição dele que requeria, né, que estava requerendo a, a penhora do imóvel? Já que eu estou dando exemplo de execução condominial, mas pode ser qualquer outro processo. Se você vai requerer a penhora de um imóvel ou de direitos sobre o imóvel, já junte nos autos, nesse pedido, na petição, você vai juntar já o quê? A matrícula do imóvel e, eventualmente, o contrato ou qualquer outra prova que você tenha desse direito. Escritura, por exemplo. Quer dizer, você não vai esperar o juiz pedir isso. Não vai. É tão lógico. E outra, não é só juntar, é analisar. Analisa. Analisa a matrícula, interpreta a matrícula do imóvel. Tá? Por quê? Porque ela é substancial. Ela é substancial. Ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Tá? Então, olha como é importante. Olha como é importante isso. Né? Por quê? Porque isso daí vai moldar o teu pedido. E se você for pela linha, eu quero que penhore o imóvel, mesmo que seja relacionado a direitos, mesmo que tenha uma alienação fiduciária, claro, no caso aí, alienação fiduciária, no caso de obrigação para obter REM, né, despesas condominiais, IPTU e tal. IPTU não é bem, bom, encaixa aqui. Você vai fazer o quê? Você vai justamente demonstrar o porquê que você está pedindo aquilo à luz daquela matrícula. Então, aliás, olha só, eu vou até usar isso daqui. Você vê, eu estou falando de por que eu entendo que é aquisição derivada? Porque é a penhora que define o objeto da expropriação. Eu, leiloeiro público, eu vou pegar o. Fui nomeado ontem num processo. Aliás, fiquei muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Por quê? Um processo lá do interior, da comarca de Pompeia. Eu fui uma vez dar palestra lá em Pompeia. Fui falar sobre leilões lá. E aí lá, até o presidente da subseção de Pompeia, né, me conheceu, tudo tal, a gente encontrou, né? E agora, mês passado, há uns 15 dias atrás, ele falou assim, quero te nomear num processo. Eu falei, pô, me nomeia, me indica, né? Me indica. Ele me indicou e a juíza me nomeou. E o caso é interessante por quê? Porque eu vou fazer o leilão de um imóvel, mas que ele está inserido numa multipropriedade. Multipropriedade imobiliária. Quer saber tudo sobre multipropriedade? Tudo não, né? Mas muita coisa. Eu entrevistei no Adnocast, o podcast da Adnotária, tá lá no canal do YouTube da Adnotária. Eu entrevistei o meu amigo Durval Salque Júnior. Salge, né? Porque alemanzou, né? Porque é um sobrenome italiano, mas que foi colocado para o alemão aqui. Mas o que acontece? Ele manja tudo de multipropriedade. Né? E justamente o leilão vai ser de 1/13 da fração de tempo desse imóvel. É 1/13 do imóvel que não é uma copropriedade, não é um condomínio geral. 1/13 tal. É uma multipropriedade na fração do tempo. Olha, e é a primeira vez que eu faço esse leilão. Esse tipo de leilão. Eu tô muito. É um apartamento, o apartamento foi avaliado em 1,5 milhão na cidade de Olímpia. Na cidade de Olímpia. Tal. Deve ser aquelas termas, né? Tal. Olímpia. E aí, claro, eu vou ver quais são as regras, né? Tudo tal para fazer o edital. Primeira vez que eu vou ter esse tipo de bem indo a leilão, né? E aí, olha só que interessante. Eu vou fazer esse leilão tal, só de 1/13
da fração de tempo desse imóvel, né? Então, claro, não analisei o processo ainda, eu só vi que era esse caso, e aí eu já corri para ver a matrícula, né? Corri para ver a matrícula porque é interessante, é muito interessante. Aliás, em breve vai ter palestra lá na Comissão de Imobiliário da UAB de São Paulo, é, uma oficina sobre análise de matrícula, tá? Sim, vai ter, vamos fazer sim, né? E curso, eu vou fazer curso também. Tá? Bom, mas olha só que interessante, né? Olha só que interessante, você tem aí uma... E voltando agora, né, para a dica de hoje. Quando você peticionar, e aqui, ó, quando eu estou falando em peticionar, né, claro, atuação no contencioso, você pode ser da área da justiça do trabalho, da nobre justiça especializada do direito laboral à justiça social. Eu brinco que é a justicinha do trabalho. Eu brinco, eu brinco, eu brinco. Porque, meu, fala aí, marcar audiência de 15 em 15 minutos para as pessoas ficarem 3, 4 horas esperando começar a audiência, não é legal. De verdade, de coração. Eu não sei como isso acontece há anos, né? Mas, ó, você está lá peticionando. Pode ser na nobre justiça especializada do direito laboral, a justiça social. Pode ser numa ação qualquer, não importa, não importa. Não seja cumpridor de prazos, meramente. Aquela curva que aparece a cidade de São Paulo, na serra aqui de Mariporã, na Fernão Dias. Hoje o tempo está nublado, bem nublado, né? Agora na serra são 15 graus de temperatura. A previsão do tempo hoje não vi, mas hoje o dia será incrível. O dia será incrível. Será incrível. Muito incrível. Muito incrível. Estou muito feliz. Muito feliz hoje. Coisas para fazer muitas, né? Vai ser muito legal hoje. Muito bom, muito bom. Então, não seja você advogada que está me ouvindo. Você, né? Você advogado que está me ouvindo. Você que é a minha audiência qualificada. Você não pode ser, e eu sei que você não é, meramente cumpridora de prazos. Porque é fácil cumprir prazo. É fácil colocar a vida numa esteira de produtividade sem interpretações. Então, ó, quando você faz uma contestação, né, até semana passada, casos de família, né? Minha mãe e minha prima precisaram contratar um advogado para é que eu não posso advogar. Aí vocês vão falar, nossa, nem quis advogar para a família. Não, eu não posso advogar, né? Mas eu dou meus pitacos, né? O advogado, né? Cara, ele não tinha obrigação nenhuma, mas eu ajudei em alguns pontos de colheita de provas, de algumas questões, eu já mandava para ele meio que na estrutura da peça, tanto que é Ctrl+C, Ctrl+V, né, para algumas coisas, de tese e tal. E aí, claro, passando pelo crivo dele, ele que é o advogado, eu só tô dando pitaco. E aí ele teve a gentileza, a deferência de me mandar a contestação antes do protocolo. E eu falei para ele, olha, agradeço e já te peço desculpas, porque eu vou falar algumas coisas aqui, tá? E eu orientei né, fiz uma mentoria lá nessa parte de contestação e sugeri muita coisa que eu acho relevante, né? É uma ação possessória, que minha mãe está no polo passivo, minha mãe e minha prima estão no polo passivo, e aí eu falei, olha, vamos fazer o pedido contraposto.
ação possessória cabe para o contraposto, né, de manutenção de posse, né? Ó, vamos, requeira ali, né, sugiro, salvo o melhor juízo, que você, em razão da falsidade do documento, requeira o incidente de arguição de falsidade. Entendeu? Então, olha só que interessante. Eu fui, né, porque mas assim, por isso que quando você for cumprir um prazo, qualquer que seja, pode ser esse, de manifeste um exequente em termos de prosseguimento. Essa decisão que, todo mundo já deve ter lido. O juiz está falando assim, pá, e agora? O que você quer que eu faça aqui para satisfazer teu crédito? É isso. E você vai o quê? Vai, no caso aqui, se você já tem o imóvel, né, já sabe qual é o imóvel que vai ser objeto da penhora, tudo tal, você não vai só requerer a penhora e ponto. Não, você vai trabalhar, tal, até mesmo para, se for o caso, uma execução condominial, você requerer que a penhora recaia sobre o imóvel mesmo com alienação fiduciária. E aí você vai ter que usar o julgado do STJ, você vai ter que fazer requerimentos para, por exemplo, fazer a citação do credor fiduciário, que ele vai ter a opção ou de pagar a dívida se subrogando no crédito, ou abrir mão da garantia para aquele processo, né, relativiza, né, porque aí a penhora recai sobre o imóvel e não sobre os direitos do devedor fiduciário. Quer dizer, perceba, tudo isso você vai ter que demonstrar, argumentar, porque o juiz, e sugiro despachar em casos mais pontuais como esse, porque o juiz, ele tem a interpretação dele, e se você não der, isso eu aprendi ao longo do tempo, e do outro lado do balcão agora, que eu, como auxiliar da justiça, se você não explicita bem o que você quer, você deixa o juiz com um direcionamento do que ele entendeu. E muitas vezes ele vai falar assim, não dá para eu apreciar ainda aqui. Por exemplo, traz a matrícula. Aí você leva a matrícula. Eu já vi isso acontecer. Aí o advogado, a advogada leva a matrícula. Uma petição simples. Em cumprimento à respeitável decisão de folhas XPTO, requer seja feita a juntada da certidão da matrícula do imóvel atualizada, reiterando o pedido de penhora do imóvel, de folhas, né, conforme requerimento de folhas tais. Aí, o juiz olha a matrícula e fala o seguinte, mas não está em nome, né, tá olhando a matrícula aqui, não está em nome do executado o imóvel. Aí vem a decisão, esclareça o exequente seu pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula XPTO, posto que o imóvel não está registrado em nome do executado. Aí vem uma nova petição. Sabe o que é? É que a penhora decorre dos direitos de um compromisso particular de compra e venda que está lá nas folhas tais. Até já está no processo. Mas você mostrou para o juiz, você acha que o juiz... Não, sério, ele não vai ver o processo... ele com os 500 zilhões de processos que tem lá. Você acha que ele, diante de uma petição, nesse caso, né, estou usando esse exemplo aqui, ele vai olhar todo o processo para falar, realmente. Aí você vai falar, ele tem a obrigação. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. Então, ainda que você entenda que ele tem a obrigação, por que você não traz detalhado na tua petição? Por que você já não estabelece detalhadamente? Você vai gastar 2 laudas, talvez 3, vai juntar mais um documento, vai renovar, tô renovando o documento aqui, você não precisa nem ir atrás das folhas. Sabe o que eu faço? Não sei se você já chegou a ver uma manifestação minha,
Quando é edital, tal, é simples, né? É uma petição mais simples de apresentação do edital, para aprovação das datas do edital. Mas quando eu faço o saneamento da execução e apresento pedido de esclarecimentos, eu faço, opa, chegamos na parte de trânsito. Hoje, como está mais tarde, será que vai estar trânsito? Vamos ver. Parece que está um pouquinho de trânsito, né? Eu até, sabe o que eu faço? Meu, o que eu estou fazendo? Eu printo partes do processo que são relevantes e colo na petição. Então, conforme folhas tais, isso em destaque, pá, e aí eu coloco. Porque o que eu quero? Sossego, paz, amor, também. Mas nessa petição, o que eu quero? Por que eu faço isso? Porque eu quero que o juiz, que a juíza, olhe a minha petição. E olha que eu sou um auxiliar dele. Eu quero que ele olhe a petição e ele, ao olhar minha petição, ele não precise ir no processo ou não precise pedir que esclareça alguma coisa que não. Você entendeu? Eu quero que ele, que ela, juíza, juiz, tenha um caminho. Então, olha só, você vai juntar um documento, é importante, recorta ele, cola na tua petição o destaque. Fica até bonito, é um visual law até, né? Bacana, fica bem legal a petição, tudo eu acho bonito. Tá? Eu ponho até seta quando é importante e tal. Eu coloco num quadrinho, né? Então eu não só coloco, mas coloco um quadrinho, né? Tal, uma artezinha lá. Para quê? Para dar destaque. Seja diferente. Demonstra, né? E aí isso daí vale para qualquer coisa. Você lá advoga na justiça, volto a falar da nobre justiça especializada do direito laboral. Você nas suas petições, faça isso, né? Ah, vai dar trabalho um pouquinho, mas, meu, é tão ridículo o trabalho que dá e é tão e eu vejo, é tão proveitosa a situação. Até falo, eu tenho eu atuo como leiloeiro muito lá em Guarujá, né? E tem um advogado famoso na cidade que as petições dele, olha, é difícil ter petição de mais de uma lauda, porque ele simplesmente ele não fundamenta, ele só pede, ele só faz pedido. E assim, não estou falando para você ser prolixo, não estou falando para você é, fazer petições gigantescas, não. Não, 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 não. Não, não é isso. A petição tem que ser concisa, tem que ser objetiva, tem que ser completa. Mas tem que ter fundamentação. Até que não está tão trânsito. Você vê, não parei, fiquei aí numa média de 40 por hora, tal, para passar por isso. Você melhorou muito essas alças de acesso que terminaram, já estão cobrando pedágio, né? Mas é o ônus do bônus, né? Não peguei ainda essa pedágio, é que vai para Dutra, né? Então eu não quero pegar Dutra, então por isso que eu não pego, né? Mas um dia eu vou pegar, né? Até ontem à noite quase que eu peguei porque eu eu saí, eu peguei a Salim Maluf e tal, e aí eu entrei entrei já direto, foi até o final, entrei na Dutra já direto, né? E aí da Dutra eu pego a Fernão Dias, e aí tem dois acessos agora, por isso que facilitou, um que é pedagiado pela pista central e outro que não é pedagiado pela pista lateral. Como eu ainda não fiz, o Waze até mandou pela pedagiada, como eu ainda não fui, né, não passei por lá, eu fiquei com receio ainda de errar o caminho ou de estar fechado, tudo tal, mas depois eu vi que estava aberto. Quando eu passei, eu vi que estava aberto, né? Então, olha só que a, a forma. E você lembra o seguinte: você é advogada, você é advogado, tem um papel imprescindível, que é de intermediário. O teu cliente fala por você, através de você. E você faz isso através, na maioria
Claro que existem momentos de oralidade, óbvio, as audiências, tal, sustentações orais, mas você faz, na maioria absoluta das vezes, isso por escrito. Então você tem que escrever bem. Tem que entender que você está escrevendo para alguém, no caso, o juiz, ser convencido. Ser convencido que o teu cliente tem razão. Pode ser na petição inicial, pode ser na contestação, pode ser no recurso, pode ser numa simples petição de juntada, né? Então é claro, dependendo da situação, é simples mesmo. E tudo bem. Eu não estou falando para você complicar algo que naturalmente é simples em algumas situações. Mas eu estou querendo que você não desmereça o seu papel como advogada, como advogado, que é justamente de ser um interlocutor, justamente de falar por aquele que não tem condições, que não tem conhecimento, que não tem habilitação. Defender direitos, valores para a pessoa que são para ela, são os mais caros. Porque olha só, todo mundo tem problema. O seu problema é o maior problema para você. Eu tenho que ter empatia, lógico, tal, mas e os meus problemas são os maiores para mim. Então o teu cliente, quando ele está com algum problema, alguma angústia, alguma necessidade tutelar, e aqui, independente do polo da ação que ele esteja, ou ela esteja, você tem que fazer o seu melhor. Para quê? Para que justamente você, com seu poder de persuasão, e até, ó, isso daí é uma coisa que eu posso até falar hoje à noite na cerimônia de entrega, né? Mas isso estaria, ó, isso, olha só como você tem a hard skill, ó, e aí pegando o gancho. E saber peticionar bem é uma soft skill, uma habilidade. Uma habilidade que você pode adquirir tranquilamente. Adquira, se desenvolva. Ó, parei. Parei aqui na ponte Aricanduva. Vou passar por cima da marginal e hoje tá bem puxadinho aqui. Mas tudo bem, já tô em São Paulo já. Não tá chovendo. Tá nublado, tá nublado. Hoje o sol. Bom, o sol. E a lua que não aparece? Por que a lua não tá aparecendo? Hein? Eu quero a lua. Eu quero. Ontem eu fui ver se a lua tava lá, não tava. Né? A lua não tava. Eu quero ver a lua. Quero tirar foto da lua com meu brinquedo novo, né? Bom, mas você entendeu? Ah, mas você não é advogado. Não é... Tudo bem, não sei se você é ou não é, se chegou até aqui para ver porque é aberto, né? Mas você advogado tem que pensar justamente nisso. Qual é o objetivo da tua petição? Você está atingindo o objetivo da tua petição? Mesmo, de verdade, de coração? Você está realmente sendo persuasivo, né? É claro, se você estivesse falando de audiência, aí é oratória. Meu, que é muito importante. Muito importante. Treine, né? Treine. Ó, esse é o 13º episódio. Acho que é. Acho que é 13º episódio. Caraca, já. Né? Que eu tô gravando. E eu creio que eu esteja melhorando. Nossa, você trocou aqui, trocou o negocinho do óculos. O meu óculos ainda ele tá rachado. Mas ela apertou, então melhorou. E aí tá me machucando um pouquinho aqui, ó. Então eu preciso ajustar, porque colocou, um parafuso tinha caído. Meu, todo torto. Caraca. A lente, quase que a lente tava bamba, assim, ó. Tava caindo. Então, assim, você tá realmente cumprindo os seus objetivos quando você peticiona? Ó, o deferimento ou não, o acolhimento ou não da tua terra é outra história. Mas você tem. E ó, juro para vocês, se destaque. Seja diferente. O juiz vai ler a sua petição com outros olhos. Com olhos mais. Pô, olha, peraí. Aqui
tem fundamento, tem argumento. Pode até ser que não seja acolhida a tese. Pode até ser que o seu pedido seja indeferido. Mas você vai ter a chance, né? E aí tem até aquela responsabilidade civil por perda de uma chance. Você vai ter a chance justamente de conseguir. Então, ó, isso daí é seja perfectível. Eu sempre falo isso. Eu busco ser perfectível. Nossa, tá tudo. É, agora, você não me avisou nada, meu. Pô, você tá aqui até agora e você está aqui até agora e não me avisou nada. Minha audiência é qualificada, tal, né? É, é isso, né? É isso. E aí você vai ser melhor, melhor que ontem, e amanhã você vai ser melhor que hoje. E aí, 1% melhor todo dia, você vai ser 365% melhor no final de um ano, né? Falando em final de ano, já estamos em final de setembro. Hoje é dia 24 de setembro. Meu relógio está falando que é dia 17. Eu preciso arrumar aqui. Mas é dia 24 de setembro. Caramba, já. Dia das Crianças está chegando. Eba, 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 Dia das Crianças. Eu gosto de ganhar presente. Sim. Ah, tudo bem. Tá, Dia dos Professores está chegando. Ah, não foi, eu não ganhava muito presente. Nunca ganhei muito presente como professor, não. Agora, eu saí da graduação, né? Mas mesmo quando eu estava na graduação, não era raro ganhar, ganhar presente. Mas ser professor, para mim, é muito importante. E ó, você vê que aqui, lembre-se, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Qualidade de tempo. Para mim, só de falar aqui com vocês já é uma qualidade de tempo que eu estou desenvolvendo. Sim. Porque as reflexões que eu tenho, que eu faço, repercutem em mim também. Você pode ter certeza. Eu estou aqui buscando, na minha medida, na minha maneira, ser, buscar ser o mais perfectível possível. E eu estou sendo verdadeiro aqui, né? E até, sério, eu estava pensando outro dia que de uma certa forma eu estou me expondo aqui porque eu não estou querendo agradar ninguém. Eu estou querendo me agradar, me satisfazer com uma coisa que eu estou gostando de fazer. E você? E você? Está gostando? Você, minha audiência qualificada, está gostando? Né? É isso. Obrigado. Obrigado. E obrigado você por ser você. É isso aí. Tamo junto. Cheguei aqui na ponte. Já passei a ponte Aricanduva. Agora eu vou pegar a ponte Engenheiro Alberto Badra. Acho que é assim que fala. Para passar em cima da Radial Leste e chegar. Previsão de chegada. Ah, aqui tá. Eu não estou usando o Waze porque eu estou usando aqui o mapa do carro. E ele. Aqui, ó. Faltam 16 minutos para eu chegar. 16 minutos por aqui. Mas eu acho que deve ser uns 12 por aí. Tá bom? É isso aí. Daqui a pouco lá no Insta. Bom, você vai ver só depois, né? Mas eu já vou pôr o meu café, a minha frase filosófica pela manhã no café. Será que vai ser a minha frase ou será que eu vou pegar emprestado de algum filósofo? É isso aí. Espero que você esteja gostando também das frases diárias que eu ponho lá, tá bom? Fazendo conteúdos diferentes aqui e bora lá. É isso aí, minha amiga, é isso aí, meu amigo. É isso aí, obrigado você. É isso aí, bora lá.
Bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.